No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Amém? Amém. Pode se assentar. Observe a narrativa ou a narração do apóstolo João aqui pelo Espírito Santo. Ele começa falando de um certo verbo. Ele diz que no princípio era o verbo. Aí a pessoa pergunta, mas o que é o verbo? Só que logo em seguida ele diz que o verbo estava com Deus e diz que o verbo era Deus. Então a pessoa já sabe, logo de início, que ele está falando de Deus, do verdadeiro Deus. E ele chama este Deus de o Verbo, ou seja, a palavra. E ele continua expondo sobre o Verbo. Aí ele diz, ele estava no princípio com Deus. Ele repete o que ele já tinha dito. No princípio, na eternidade. No princípio foi quando Deus criou todas as coisas. Então ele já estava com Deus, antes que as coisas fossem criadas. Aí ele diz, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aqui nós ficamos sabendo que quem criou todas as coisas foi o Verbo que estava com Deus e era Deus. E por aqui também, nós já podemos ver que Deus não é uma pessoa só. Ele é um só Deus, mas ele é 3 pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Dá para reparar aqui, na maneira dele dizer, que estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então veja que Deus não é uma pessoa só, é 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas um só Deus. E que ele criou todas as coisas, sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele não é criado, não. Ele criou todas as coisas. Quando diz todas as coisas, não sobrou mais nada. Coisa nenhuma que não foi criada por ele. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Aqui dá para notar que ele está falando de uma pessoa que é Deus. Mas ele não falou o nome do Verbo ainda. Ele não falou o nome dessa pessoa ainda. Mas vamos continuar lendo aqui para ver se ele vai falar o nome deste Verbo. Vamos continuar lendo? Vamos lá. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. E este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vê o mundo. As revelações vão surgindo. Nós vamos lendo aqui o texto do Evangelho e vamos ver as revelações de Deus surgindo. Mas por enquanto não falou o nome dele. Mas nós já sabemos que ele criou todas as coisas, que ele é Deus, ele é o Criador, que ele é a vida e que ele é a luz verdadeira. Amém? Aqui nós já ficamos sabendo que ele é a luz verdadeira. Já deu para perceber que ele está falando de alguém, de uma pessoa. Aí vamos continuar lendo. Estava no mundo, essa pessoa veio ao mundo. Estava no mundo. E o mundo foi feito por ele. Ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. Aqui é a parte triste da situação, né? Aqui começa a parte triste. Antes de falar o nome dele, a palavra de Deus, através de João, diz aqui que ele veio ao mundo. Ele estava no mundo, mas o mundo foi feito por ele, mas não conheceu ele. Não conheceu. Ou seja, essa pessoa que estava no princípio com Deus se fez homem, porque estava no mundo como homem, mas o mundo não o conheceu.
Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Quer dizer que ele veio para alguma coisa, mas os seus, seu povo, não recebeu ele. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aqui está a revelação também, que o mundo não conheceu, os seus não receberam, mas teve um grupo que recebeu ele. Teve algumas poucas pessoas que receberam ele, quando ele esteve no mundo. E ele mesmo, como ele é Deus, ele deu o poder de ser feito filho de Deus para esses que creram no seu nome. Mas ele não falou o nome ainda. De quem é? Quem que é esse verbo que é todo poderoso assim? Aí ele vai continuar. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Aí ele começa a clarear as coisas mais ainda. O verbo, ele era Deus, mas ele se fez carne, ele se tornou homem e ele habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Graça, meus irmãos, é favor imerecido. É uma bênção, um favor que Deus faz para o ser humano, que o ser humano não merece. E ele se manifestou cheio de graça, mas ainda não falou o nome dele. Aí diz, João testificou dele e clamou dizendo, este era aquele de quem eu dizia, o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Ou seja, essa pessoa foi quem criou João. É eterno. João veio para testificar dele. E aí vai dizer assim, e todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. É Ele o Todo-Poderoso, é Ele, Jesus Cristo. Muitos hoje usados pelo inimigo tentam diminuir Jesus. Não, Jeová é que é Deus, Jesus é um Deus menor. Não. Jesus Cristo, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Quem invocar o nome de Jesus será salvo. De Jesus. Não há outro nome pelo qual devamos ser salvos. Jesus Cristo. É Ele que nós devemos amar. Se tem um que merece todo o nosso amor, é Cristo Jesus. Porque Ele é bom. Ele é todo poderoso. Já pensou nisso? Ele criou tudo. Os animais, este céu, as estrelas, a lua, o sol. Jesus Cristo criou tudo. Não só isso, Ele se fez homem e assumiu as nossas culpas e morreu na cruz do Calvário, no nosso lugar. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Jesus pagou o preço para nós não irmos para o inferno, não sermos condenados. Só isso? Não. Ele foi para o céu dizendo, vou preparar-vos lugar. Quando eu for, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também, para sempre. Ele quer a nossa companhia. Você sabe que às vezes tem pessoas que nos rejeitam, né? Eu não quero estar perto de Eliezer, não. Não gosto dele, não vou com a cara dele. Não é assim? Não quero estar perto dele, não. Não gosto dele, não. Eu não vou lá na onde ele está, não. Às vezes você já passou por isso, de alguém te desprezar, um ser humano, às vezes um parente, eu não gosto dela, eu não gosto dele, eu não quero estar perto dele, não. Mas Jesus não faz pouco caso em nós. Quem poderia fazer pouco caso em nós, sendo nós ainda pecadores, Ele não faz. Ele quer estar dentro de nós, Ele quer morar dentro de nós, fazer companhia para nunca mais sair. Jesus é todo poderoso. Ele poderia dizer assim, eu entrar aí no meio dessas pessoas pecadoras? Eu não. Eu sou santo, eu sou todo poderoso,
eu ir no meio deles? Vou não. Mas Jesus não pensa assim. Ele nos amou. É Ele que nos purifica com o seu sangue de todo pecado. É Ele que nos dá os céus. Como não amar Jesus, meus irmãos? Como não dar a vida por Ele? Quando nós vemos isso aqui, nós entendemos o porquê que aqueles apóstolos morriam por Jesus. Não negavam Jesus. Porque vários cristãos morreram na fogueira. Foram torturados por causa de Jesus. Porque vale a pena. E Jesus também disse que quem crê nele nunca morrerá. Então, quem crê em Jesus não precisa temer nem a coisa mais temida pelo ser humano, que é a morte. Porque quem crê em Jesus nunca morrerá. O corpo cai para lá, mas a pessoa se vê mais viva do que nunca. E vai esperar o momento da ressurreição, do arrebatamento, para receber um corpo novo, um corpo glorificado. Amém? Amém. Agora, o que nós precisamos? Nós precisamos nos envolver com esse Jesus. Tem muita gente aí se envolvendo com as coisas erradas, envolvendo com a cachaça, com o álcool, se envolvendo com a bandidagem, se envolvendo com a prostituição, com as más companhias, se envolvendo com a falsidade. Nós temos que buscar se envolver com Jesus. Tem muitos por aí se envolvendo com os demônios, com os espíritos das trevas que baixam no terreiro, não é? Quantos espíritos baixam por aí que as pessoas se envolvem com aqueles espíritos, faz trato, faz pacto com aqueles espíritos que elas não sabem nem de onde são. Nós temos que envolver com Jesus. Vamos nos envolver com Ele? Sabia que quando nós nos reunimos aqui para ler a Bíblia, para orar, nós estamos nos envolvendo com Jesus? Estamos. Quando você entra no seu quarto para fazer uma oração a sós, Jesus está ali contigo. Ele diz, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. Teu Pai que vem em secreto te recompensará. Então Ele está lá, Ele está vendo. Amém? Amém? Quando você pega a Bíblia, deixa eu ler a Bíblia aqui, só para mim contemplar Jesus. Não é nem para mim ficar mais sabido, mais cheio de conhecimento, não, mas é só para mim. Deixa eu ler a Bíblia aqui, para mim olhar para Jesus. Deixa eu ficar olhando para Jesus aqui. Você está envolvendo com Jesus. Amém? Amém. Jesus não complica as coisas não, viu? Ser humano que é complicado. Ser humano que complica tudo. Mas Jesus, Ele facilita as coisas para nós. Agora, no Evangelho, aliás, em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, o apóstolo Paulo, ele estava pregando em Atenas, na Grécia, e ele, um trecho da pregação dele, no versículo Atos dos Apóstolos 17, 27, 28, ele vai dizer assim, ó, Atos dos Apóstolos 17, 27, 28. 17. 17, Ah, 17. Isso, 17, 27, 28. 27, 28. Isso. Ele vai dizer assim, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar. Ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Temos que saber disso aqui, ó, que Deus está perto, mas o ser humano, para encontrar o Senhor, às vezes tem que ser tateando. Cadê o Senhor? Está perto, mas cadê? Às vezes tem uma dificuldadezinha por causa do ser humano, não por causa de Deus. Ele está perto, mas Deus quer que nem seja tateando as pessoas o procurem. Porque depois que o encontra também os olhos se abrem. Amém? Glória a Deus. Nós temos que nos esforçar nisso. Né? Quantas pessoas que se esforçam ali para ter dinheiro, para conseguir uma casa, um carro, um serviço,
pessoa faz uma universidade, uma faculdade para ter uma profissão, a pessoa se esforça tanto para as coisas passageiras, mas nós temos que nos esforçar primeiramente para conhecer o Senhor. Amém? Se nós tivermos Jesus na nossa vida, está tudo certo. Amém? Não precisamos de mais nada. Amém? Aí, mais um versículo aqui, em João 14, 21, 27, Jesus diz assim, João 14, 21, 27. João 14, 21, 23. Olha só que interessante. Nós não estamos falando de uma lenda, não. Nós estamos falando de uma pessoa real que se manifesta. Jesus, mas me dá uma prova que Jesus existe. Olha, quem crê tem a prova, porque ele se manifesta. É a mesma coisa de alguém chegar para mim e dizer, me dá uma prova que a Lindaci está aqui sentada aqui. Como é que eu vou dar para ela aqui? Então, eu não acredito. Então, ela está aqui, eu aprovo ela aqui. Né? Então, ela está manifestada aqui, mas a pessoa não acredita. Né? Jesus se manifesta. Né? Aí diz assim, João 14, 21, Jesus dizendo, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. 14, 21. 14, 21. É isso mesmo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu amarei e me manifestarei a ele. Então isso aqui deixa todo mundo indesculpável. Ninguém vai poder dizer, Senhor, como que eu iria crer no Senhor se eu não lhe via? Jesus está prometendo manifestar. Então quem quiser, quem interessar em buscar, Jesus vai se manifestar para ele. É só buscar, orar, vir na igreja, ler a Bíblia, buscar as coisas de Deus. Amém? O 23. Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. O que pode ser mais desejado do que ter o Criador de tudo dentro de nós? Dissemos a casa dele. O que pode ser mais desejado do que isso? Tem alguma coisa mais desejável do que isso? Olha, quem tem Jesus tem a solução de todos os problemas. Quem tem Jesus tem a vida eterna. Quem tem Jesus não será confundido. Da mesma forma que diz aqui no Salmo 34, 5. Olharam para ele, quem? Deus, e foram iluminados. E os seus rostos não ficaram confundidos. Como diz lá no Evangelho, em Galiléia dos gentios, o povo que andava em treva viu uma grande luz quando Jesus apareceu. Meu Deus do céu. Eu fico até emocionado quando eu falo do Senhor Jesus. Amém? Amém. É muito bom. Jesus é maravilhoso. É verdade. E é Ele que nós precisamos. E o que a gente precisa falar para as pessoas também é só sobre Jesus, viu? Pregar o Evangelho é falar de Jesus. Você testemunhar, Jesus está vivo, Jesus morreu, ressuscitou, voltará. É isso que a gente precisa. E é isso que salva as pessoas. O Evangelho simples. Ô pastor, eu não entendo muitas coisas da Bíblia. Não precisa entender não. A hora que chegar lá no céu, nós vamos entender tudo. Amém? Amém. O importante é nós entendermos a simplicidade do Evangelho para garantirmos a nossa vida eterna. Jesus morreu, ressuscitou, veio ao mundo, era Deus. Isso aí é simples de entender. E ele se manifesta também. Quem o invoca, quem o busca, ele se manifesta para ele. Ele vem fazer morada dentro dele. Amém, Jesus? Amém, Jesus. Então, a partir de hoje, procura buscar Jesus de todo o coração. Procura invocar Ele. Procura dar sua vida para Ele. Fazer a vontade dEle. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos aplaudir Jesus.